Fala pessoal, e aí, tudo bem com vocês? O tema do vídeo de hoje é o que muitos criadores gostariam de saber: como aprontar a sua fêmea. No meu caso, eu vou falar aqui como eu aprontei as minhas fêmeas de caboquinho para estar iniciando o processo de reprodução. Mas antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a toda a galera aí que está acompanhando no Instagram, no Facebook e aqui no canal do YouTube, certo? Como prometido, será um vídeo por semana explicando a experiência que eu estou passando nesse processo de reprodução dos caboquinhos. E vamos deixar de mais conversas e vamos iniciar as dicas. A primeira dica, pessoal, para quem não sabe, o ideal é que a gente adquira os nossos pássaros ainda filhotes. Ah, Henrique, por quê? Então, porque você vai ter menos trabalho adquirindo o seu pássaro filhote do que o pássaro já na idade de reprodução. Os pássaros, geralmente levam um tempo para se acostumar com o ambiente, com a temperatura do ambiente, com os ruídos diários do ambiente, se tem ali um outro animal por perto. E me diz aí, quem nunca passou pela experiência de chegar na casa de um amigo, adquirir um pássaro que está cantando, que está fogoso, e pouco tempo depois na sua casa ele entra no processo de muda, ele começa a rir a pena, ele para de cantar, e aí você leva aí 1, 2 até 3 meses para fazer com que esse pássaro volte ao normal de novo, de como ele estava antes. Então, quando você adquire um pássaro de cativeiro ainda filhote, o pássaro ele vai ter o tempo da maturidade dele, certo? Para ele estar acostumando com aquele ambiente ali. Quando ele começar a aprontar, no caso da fêmea, ela vai estar já acostumada com todo aquele ruído, com aquele ambiente, com outros pássaros que tenha na sua casa também. Então, para ela, vai ser mais fácil. Ela não vai se estressar tanto, porque aquilo ali para ela já é comum. Então fica aí a primeira dica, tá? Eu já tentei muito pegar um pássaro já no período de maturidade, no período de reprodução, um pássaro fogoso, e a grande maioria das vezes, principalmente aqui no Nordeste, que é muito quente, a maioria das vezes chega em casa, o pássaro vai e muda. Então tenho certeza, deixa aí seu comentário se você já passou por essa experiência. Terceira dica: passou o período de muda da sua ave, o que você tem que fazer é esperar o processo de enxugar muda, não está colocando ela no vento, não está colocando ela no sol, esperar secar mesmo aquela mudinha, ela está bem bonitinha, as penas completas. Quando isso acontecer, aí você faz a administração do vermifungo, tá? Muito importante, usem o vermifungo de acordo com o que tem na bula, de acordo com o que tem muitas vezes no rótulo, na caixa. Usem de acordo com o fabricante. Os vermifungos, eles são um medicamento forte, e se você usar dias a mais do que o fabricante está recomendando, dias a mais do que a bula está recomendando, a sua ave vai voltar a rir a pena e você vai ter trabalho. Outro ponto bem importante é você esperar o tempo de descanso de um medicamento para outro. Deu vermifungo, geralmente são 5 ou 7 dias, vai depender do fabricante, tá? Algum deles até 3 dias. Período de descanso também tem recomendado aí pelo fabricante uma média de 5 ou 7 dias. Deu vermifungo, você entra com o processo de calcificação das aves. Isso vai ajudar a preencher os ovos, no caso do macho, né? E para a fêmea vai ajudar no processo de fortificação, vai fazer com que o ovo muitas vezes não saia mole, o ovo muitas vezes não encha ali. Então, usar também o cálcio de acordo com a recomendação da bula ali, que está no seu medicamento. E você usa, geralmente, o de sua preferência. Depois eu vou mostrar aqui para vocês qual foi
os medicamentos que eu utilizei nesse processo, nesse manejo de tentativa de reproduzir os cabuquinhos, e eu só vou ter a certeza mesmo se está dando tudo certo, né, daqui a mais ou menos 8 ou 9 dias, quando essa fêmeazinha aqui passar o processo dela de show, aí eu vou ter a certeza que eu estou no caminho certo, e aí eu vou poder falar com mais convicção para vocês, tá bom? Então vamos aí à continuidade. Vermifungo, descanso e a calcificação. Passou o processo de calcificação, passou o tempo de descanso aí do medicamento, chegou a hora de você começar a dar para sua ave um suplemento de vitamina E, ou o próprio para reprodução, que alguns já vêm dizendo que é específico para reprodução, tá? Da mesma forma, quantidade correta de acordo com a bula e tempo de descanso, tá? Geralmente, pessoal, na minha gaiola, eu já mostrei a vocês no Instagram, na minha gaiola eu tenho variedades de comida. Mix de paíço, grid mineral, osso de ciba, farinha de ostra, muitas vezes eu coloco, farinha de ovo, muitas vezes eu coloco, tudo isso para que a fêmea perceba que ela vai ter variedade de comida ali no período de reprodução. Não vai faltar para ela alimentos para alimentar os filhotes. Ideal também sempre estar colocando pasto para ela, tá? 2 ou 3 vezes por semana coloca pasto. Você vai notar o comportamento da sua fêmea mudando, elas ficam muito ariscas, principalmente quando escuta o macho cantar, elas começam a bater, voar de um lado para o outro no voador, elas vão começar a arrancar o pasto, tá? Aqui eu tenho um potezinho para colocar o pasto, e aí a minha fêmea, principalmente essa daqui de cima, ela arranca, tira o pasto todinho de dentro do pote e começa a passear dentro do voador com o pasto no bico. É aí onde eu coloco o ninho e aproximo mais o macho reprodutor de perto da gaiola, tá? De perto da gaiola. Começo 1 ou 2 vezes por dia mostrando o macho sem encostar a gaiola, as 2 gaiolas, na verdade, sem encostar as 2 gaiolas, até que eles vão acostumando. Eu passei por uma experiência muito ruim, pessoal, de colocar, achei uma fêmea muito boa, achei que ela ia acostumar, ele ia acostumar com ela também. Com pouco tempo eu abri a gaiola, fui passar, o que é que aconteceu? O macho passou para pegar a fêmea, porém ela não baixou. O que é que aconteceu? Ela bateu nele e ele simplesmente voltou para a gaiola dele e passou quase 2 meses sem cantar, quase 2 meses sem abrir o bico. Então, para que você não passe por isso, deixa eles acostumando. Quando ela começar a ficar cada vez mais arisca, encosta a gaiola com a divisória, tá? Esse ainda não é o período de você abrir as portinhas, tá? Deixa os 2 ali, tira a divisória 2 ou 3 vezes por dia, se você tiver esse tempo de fazer isso. Eu sei que muito criador aí trabalha, passa o dia todo fora, cuida dos pássaros de manhã, só volta a cuidar dos pássaros à noite. Então, se você tem esse tempo, deixa aí 10 minutinhos por dia, os 2 namorando, os 2 acostumando. Lembrando que esse foi o processo que eu fiz, tá? Você precisa muito conhecer o seu pássaro, você precisa muito conhecer as suas aves e saber se isso vai dar certo. Mas como você vai saber? Só testando. Então foi dessa forma que eu consegui fazer com que tanto essa como essa aqui, tanto a primeira dama como a periquita, que é o nome dessa fêmea aqui, foi dessa forma que eu consegui fazer com que as 2 começassem a baixar, tá? Essa aqui eu consegui fazer a cúpula, ela tá chocando, como eu falei no primeiro vídeo, como eu já falei para vocês aqui. Essa aqui eu já perdi o período dela 2 vezes já. Geralmente eu viajo, e aí quando cheguei de viagem, ela tinha posto um ovo fora do ninho e o outro dentro do ninho.
e aí você tem que iniciar todo o processo com ela novamente, até ela acostumar, até ela começar a ficar fogosa novamente, e aí você chegar no período certo de abrir as portas e fazer com que aconteça o cruzamento. Mas antes disso, antes de você abrir a portinha e testar, você vai ter que ter paciência de ver a sua fêmea baixar. Não adianta querer botar o macho junto com a fêmea se ela não está baixando, tá? A fêmea começa muito. Detalhes que a minha fêmea começaram todas as duas a fazer. Primeiro, começaram a se espojar muito, como se estivessem tomando banho, porém não tinha água dentro da gaiola. Elas começam a se limpar muito, tá? Se já tiver com o ninho dentro da gaiola, ela começa a rodear o ninho, começa a levar as palhazinhas, o que você fornece, seja o sisal, seja os fiapozinhos do coco seco, seja o próprio pasto, tá? Ela começa a levar as palhas. E outra, ela canta muito, ela chega até duelar muitas vezes com o macho. Então, esses 3 pontos você precisa estar observando a sua fêmea, você precisa acordar cedo para cuidar dos seus pássaros, para poder observar isso aí. Lembrando que esse é o processo que eu fiz com as minhas fêmeas, tá? Esse é o processo que eu fiz, como eu disse a vocês, desde o início. Eu sou criador amador, eu estou começando o meu processo de reprodução com caboquinho, que não é uma espécie fácil de reproduzir. Você não vê muita gente falando sobre reprodução de caboquinho. Se você colocar no YouTube, a grande maioria dos vídeos de cruza de caboquinho, de processo de reprodução, são vídeos antigos, de 1, 2, 3 até 7 anos. Eu sei porque eu estudei muito, eu procurei muito, e aí eu tive realmente que passar pelo processo de experiência até chegar na etapa que eu tô, tá bom? Então, pessoal, se esse vídeo foi bacana para você, se as dicas que eu passei foi legal, dá um like aí, deixa o seu comentário, o que é que você achou, compartilha, tem muita gente precisando de informação para estar cuidando bem dos seus pássaros. E até o próximo vídeo. Valeu, galera!